Graça e paz, povo de Deus. Hoje estou em casa, hoje não vou gravar na praça, hoje eu estou gravando aqui em casa e queria falar com vocês um texto muito importante. Inclusive é um texto que é pouquíssimo pregado na CCB. Eu não vou dizer que nunca foi pregado em alguma CCB, porque nunca é uma palavra muito forte, seria leviano da minha parte. Mas eu convivi naquela igreja por anos, porque meus pais sempre foram crentes, eu me batizei na idade de 14 anos, né, com medo do inferno, sem conversão, e eu convivi ali por mais ou menos uns 20 e tantos anos. Fui músico muito tempo e eu tô para falar que eu não conhecia essa pregação. E aí, eu fiquei afastado um tempo da empresa na qual eu trabalhava e eu comecei a ler as escrituras. Eu estava passando por uma angústia no trabalho qual eu trabalhava, a empresa a qual eu trabalhava, e para eu passar aquela angústia, eu buscava refúgio em Deus. Então eu comecei a ler as escrituras. E para minha surpresa, quando eu chego no livro de 2 Samuel 12, 11, no capítulo 11, eu sou surpreendido com Davi comete adultério com Batseba. E ali eu conheci a história do rei Davi. O rei Davi, que era um homem que por Deus era chamado que ele tinha o coração de Deus. O rei Davi ele foi escolhido como o rei improvável. Davi era pastor de ovelhas. Davi era um menino pequeno, raquítico. Era um menino que ninguém via condições nele se tornar o rei de Israel. Mas Deus tinha um plano na vida de Davi. E Davi se tornou o rei de Israel. Mas mesmo assim, ele na sua natureza humana, em um determinado momento da vida, ele cometeu o adultério. Para quem não conhece, principalmente para os membros da CCB, que realmente é muito pouquíssimo pregado essa condição, eu vou contar brevemente para vocês a história de Davi. Davi, ele era o rei e o seu soldado Urias foi para a guerra. E Urias era casado com Betseba. Betseba era uma mulher muito bonita. E quando Urias estava na guerra, Davi foi até a sacada do seu palácio e viu Betseba em frente, no andar de baixo, se trocando. E ele ficou. A Betseba era uma mulher bonita, ele ficou doido por ela. Então, ele convidou a Betseba para vir até o palácio e tomou ela como mulher. E Betseba engravidou. O pecado estava consumado. Mas Davi, na natureza humana, ele tinha um plano. Ele tinha um plano maligno. Mesmo ele sendo um homem de Deus, ele teve um plano maligno. Vou encobrir meu pecado. Quando Urias voltou da guerra, ele chamou Urias até a casa dele, chamou Urias até o palácio e falou para Urias: ó Urias, toma um banho maravilhoso, pega um vinho, pega um presente. Ele deu um presente para Urias levar para casa. A Bíblia não cita isso, que ele dá um presente para Urias. Deixa eu só até ver aqui se eu encontro para vocês depois, para vocês encontrarem aqui. Só um momentinho. Davi e Urias. É o capítulo 11 de 2 Samuel, verso 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou. Este passava com Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disso, disse Davi a Urias. Olha só o que Davi falou a Urias. Desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Quer dizer, o Davi mandou um presente, mandou ele tomar banho, mandou ele ficar cheirosinho e descer com um presente para casa. Porém, Urias ele era um soldado muito fiel a Davi. Porém, Urias se deitou à porta da casa com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram então saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse a Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, por que não descesse à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas. Ele queria, vou resumir aqui, ele queria que o homem ficasse cheirosinho, descesse para a casa dele, para ter uma noite de amor com a esposa, e logo a criança seria filho de quem? De Urias. Mas Urias ele era tão fiel a Davi
que ele não desceu para a casa dele. Ele chegou da guerra sujo, fedorento, com fome. Ele ficou na porta do palácio, fiel ao rei Davi. E não teve jeito. Não teve jeito. Ele não queria encontrar a mulher. E aí o plano de Davi não teve jeito. O que Davi fez? Davi planejou, pegou um mensageiro, pegou um bilhete e falou: ó, Urias, você tem que retornar à guerra. Estava tendo um combate, ele mandou Urias à guerra e ele orientou o seu chefe, falou assim: ó, vocês deixam Urias na frente da batalha, que Urias vai ser morto. E Urias, fiel a Davi, foi para a guerra e ficou à frente do pelotão e Urias foi morto. Davi achou que o problema estava resolvido, porque naquela época a viúva poderia ser tomada pelo rei, porque ele ia amparar, né? Ele não ia deixar uma mulher sozinha, grávida, e ele trouxe Betseba. Pronto, o pecado estava escondido. Só que Deus mostrou para o profeta Natã, e o profeta Natã chegou muito rápido a Davi e disse a Davi: o que você faria se um homem matasse um cordeiro, um animal que alimenta toda uma casa, e essa família começasse a passar dificuldades? Davi ficou tão irado e disse a Natã: quem foi que fez isso? Me fala quem foi que fez. Natã, tomado pela força de Deus, disse: olha, esse homem é você. O pecado de Davi veio à tona. E nesse momento, a vida de Davi virou um inferno. Esse filho dele... Aí o filho do Davi cometeu um incesto. O filho do Davi teve relações com a irmã dele. O outro filho do Davi matou esse irmão porque ficou irado com a situação. Então, onde eu quero chegar? A consequência do pecado. Por que a CCB nunca prega essa situação? Porque por muitos anos as pessoas foram expulsas da igreja porque cometiam o adultério. E nessa situação, o rei Davi, ele colheu as consequências do pecado. A vida dele virou um inferno. Os filhos dele, né, tomou a outra irmã em relação sexual, o outro filho matou, mas ele continuou sendo rei para Deus. Deus não o abandonou, Deus perdoou. E nós temos que entender a consequência do pecado, que na CCB é apenas explicado que você pecou e você está fora. Sendo que você peca todos os dias, somos pecadores miseráveis. Só que Jesus nos deixou o fardo leve e o jugo suave. Você não precisa ter mais medo de inferno. Você já é um salvo pela graça. Você não pode amar o pecado, você não pode planejar o pecado, você não pode adorar o pecado. Você tem que adorar a Deus. Mas sabendo que o pecado, você peca todos os dias. Pela cobiça, pela inveja, às vezes uma mentira. A gente não está livre do pecado. O que a gente tem que entender é que cada pecado tem sua consequência. Essa é a diferença. Quando uma pessoa comete um adultério, a consequência é diferente de quando a pessoa rouba no supermercado. Entendeu? Mas perante Deus, todos são pecados, mas todos são perdoados para aquele que se arrepende. Só que na CCB é apenas o pecado sexual que é falado. Os outros pecados não existem, né? Só o pecado sexual que eles pegam pesado. E na verdade a gente tem que entender que o pecado ele tem a sua consequência. Você pode observar quando você estiver assistindo alguma situação e tem um determinado um crime, digamos assim. Você vai ver a história, teve alguém que cometeu um adultério, alguém que roubou alguém que passou alguém para trás. Tudo isso é consequência do pecado. Então nós temos que fugir do pecado porque amamos a Deus e quando nós pecamos, nós ofendemos diretamente a Deus. Entendeu? E quando a pessoa é membro da CCB, ele não entende que o pecado tem a consequência, ele quer deixar escondido. Ah, se o ancião não souber, minha vida vai dar tudo certo. O importante é não souber, porque eu vou perder a liberdade. E não, você tem que entender que o pecado ele gera consequência, independente se ninguém souber ou não. Então você tem que fugir do pecado por você amar a Deus sobre todas as coisas e por você entender que o pecado vai ter uma consequência. O pecado que você cometeu, ele não vai ficar encoberto, ele vai ter uma consequência. Por mais que você ache que ninguém está sabendo, em algum momento vai gerar consequência. Ou com a pessoa envolvida, ou com o roubo que você fez. O pecado significa morte. O pecado significa você se afastar de Deus. Quando pecamos, naquele momento, nós se distanciamos de Deus. Nós não temos mais o contato com Deus. Mesmo através do intermédio de Cristo, nós estamos rompidos com Deus. Nós precisamos confessar nosso pecado, se arrepender,
para a gente ter de novo o contato com Deus. Mas o pecado sempre vai acontecer, porque nós somos seres humanos, pecadores miseráveis, pecamos sempre. Isso não é falado na CCB. A CCB tem a ideia do batismo que limpa, que salva, e depois você não comete mais pecado. Não, você peca todos os dias. Isso te dá uma liberdade de você entender que você é um ser humano falho, que você não ama o pecado, mas que você vai pecar, porque nós somos da natureza da geração de Adão. Quando Adão pecou, nós vemos o Adão, nas escrituras, ele é chamado como ele fosse o nosso pai. Então nós temos a descendência de Adão. Então tudo que Adão cometeu passou para nós. Então por isso que desde a infância a gente já tem aquela, né, maldade, começa ali quando criança, na adolescência, na vida adulta ela explode. Porque na verdade nós somos descendentes de Adão. Então a gente temos que entender que vamos pecar sim, infelizmente, mas não vamos amar o pecado. E quando caímos em algum tipo de pecado, vamos confessar, vamos orar a Deus, pedir perdão e se reconciliar. Porque o rei Davi pecou, teve todas as consequências, a vida dele ficou terrível, mas Deus continuou o amando. Inclusive, Jesus Cristo é a promessa que Deus cumpriu, que a gente, quando é da CCB, não sabe disso. Que Jesus, ele é a promessa que Deus fez a Davi. Que ele teria, que o Messias, o Redentor, viria na geração de Davi. E Jesus é da geração de Davi. Então você entende que Davi foi abençoado mesmo cometendo o pecado? E isso nunca foi falado pra gente lá na instituição. Que traz muita incerteza. Então, quando a gente entende, aceita Jesus como nosso Salvador, somos salvos. Somos salvos pela graça. Não existe, não depende de nós. Quem nos salvou foi o sacrifício de cruz. Você não perde mais a salvação. Você não perde. Você tem a certeza que você está salvo em Cristo, você está salvo. Quem parte em Cristo é vida eterna. Não tem mais juízo, não tem mais julgamento final. Jesus nos justificou. Tá certo? Vou encerrar o vídeo para ele não ficar muito longo. Espero que vocês gostem. Curtam o meu vídeo. Se inscrevam no canal. Se quiser alguma sugestão, algum tema específico, eu posso falar para vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos, graça e paz, e até uma próxima.